Saudações florestais! Hoje vamos reagir aqui a um vídeo muito interessante lá no Amapá, onde tem uma floresta incrível com grandes árvores. No norte do Amapá tem um lugar chamado Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, onde a floresta amazônica é maior do que nos outros lugares. E tem os pesquisadores tentando entender como isso é possível. Eles fizeram no final de outubro, começo de novembro do ano passado, de 2023, uma viagem de prospecção e a gente teve a oportunidade de acompanhar. Bom, essa é uma região bastante peculiar, é uma região na verdade única na Amazônia, porque aqui é onde nós encontramos as maiores árvores na Amazônia. Nós encontramos árvores que podem chegar a 80 metros, como é o caso dessa Diniz excelsa, né? Olha só que árvore incrível, gelim vermelho, né, de grande porte no meio da Amazônia. Essa região, tá, ela tem diversas árvores grandes, tá? São árvores que é desse porte, de 80 a 70 metros. Então são árvores assim, implacáveis demais, que ocorre muito nesse pequeno espaço que eles estão falando para nós que é nesse parque, tá? Então é super interessante e a gente tem uma área bem legal aqui, né? Diferente de todas já encontradas aí dentro do Brasil para árvores grandes. Aqui é o angelim vermelho e essas na verdade são talvez as maiores árvores das florestas tropicais do mundo, né? É uma dimensão que para a região tropical era considerada inexistente até poucos anos atrás, era considerada impossível. Como é que as árvores superam esses desafios? Essa é a grande questão. É fantástico que essas árvores conseguem levar a água do solo, aqui embaixo, até as folhas lá 60, 70 metros no topo. E o nosso papel... Por que é incrível, né? Isso que ele fala, a árvore de 70 a 80 metros, né? Lembrando que isso é contra a gravidade, né? A gravidade normalmente puxa tudo para o centro, né? E nesse caso, a árvore ela tem que lutar, porque pensa, 70 a 80 metros é a altura demais. Então, como ela faz isso, né? Porque quando uma árvore de menor porte, é muito mais fácil, né? Não é uma transição tão grande. Isso tem vários fatores explicando. Agora, 80 metros de altura, para fazer a árvore sobreviver, é algo bem incrível. É justamente tentar entender como que esses microtubos conseguem levar essa água sem a coluna de água voltar para baixo. Para árvores de 20, 30 metros, a gente até entende que isso é possível. Para árvores de 80 metros, a gente acha que tem alguma coisa lá que a gente não está conseguindo entender direito. Então a gente foi acompanhando o Léo no desafio de tentar documentar essas árvores que você nem consegue enxergar o topo delas. Então, para você documentar quão grandes elas são, é muito difícil. Como é que você vai dar uma escala desse gigantismo se todas as árvores ao lado são gigantes? Então, a ideia para passar essa dimensão e o volume da árvore era ficar no pé dela. Então eu fiz uma série de fotografias pegando essa textura no primeiro plano e essa perspectiva indo em direção ao céu. Sendo uma viagem de prospecção, significa que eles estão tentando descobrir a viabilidade de se instalar um projeto de longo prazo ali para conseguir ficar por anos acompanhando essa floresta. Então a gente está fazendo esse trabalho inicial de entender como trabalhar nessa região, como que é a logística, e de começar a dar nome para as árvores, de começar a mapear onde elas estão, para a gente poder fazer um trabalho que às vezes pode demorar 5, 10 anos, para a gente entender de forma compreensiva como elas funcionam. Para a gente é surpreendente, porque não tem quase ninguém estudando essa região. E ela provavelmente tem uma contribuição para a biomassa da Amazônia, uma contribuição para a hidrologia também desproporcional. Não só as árvores são muito grandes, muito altas, como também aqui nós encontramos a maior biomassa, né, que é o maior estoque de carbono de todas as florestas da Amazônia.
neste momento de mudança climática, a biomassa acumula carbono, é um grande estoque de carbono. Se essas árvores começam a cair, morrer, em termos de mudança climática, é muito grave. Aqui tem um ponto bem interessante, né, que eles colocam, que é a questão da biomassa, né? O quanto essa árvore, né, ela tem a capacidade de capturar de carbono. Então, uma árvore grande aí, durante um período aí de 30 anos, né, de vida dela, por exemplo, ela pode capturar ali na Amazônia cerca de 7, 8 quilos de carbono ao ano, tá? E ela tenha capturado quando ela completa 30 anos. Então você imagina que essas árvores aí normalmente têm um pouco mais, né, de 400, 500 anos, e imagina o quanto de carbono essa árvore já não capturou em sua vida e que ali está estocado, né? Imagina então você pegar essas árvores e derrubar elas, o quanto de carbono você estaria devolvendo para o planeta. E aí você acaba, né, de certa forma, devolvendo isso exageradamente, porque quando você tem um desmatamento, incêndios florestais, a extração de madeira, né, de forma ilegal, você causa um impacto tremendo, tá? Então, é importante sim realizar inventários, entender a floresta, saber o quanto ela está contribuindo, né, para o meio ambiente. Esse parque cumpre uma diversidade de funções, então o Christoph Jaster, que é o diretor do parque há 20 anos, ele tem muito forte várias missões. Uma é receber pesquisadores, possibilitar que se façam projetos sólidos ali. O parque está sempre de portas abertas para receber projetos de pesquisa e nós queremos também estreitar a relação com instituições acadêmicas, de pesquisa, de ensino. Eles funcionam muito como assistentes para pesquisadores. Tem pesquisadores que vão lá, estabelecem as bases de uma pesquisa, mas quem continua coletando os dados são os guias que estão lá o tempo todo. Então, veja só que importante é envolver as comunidades, né? Os guias, pessoas, moradores das regiões próximas que conhecem a floresta e que podem contribuir, de fato, com o estudo desses cientistas. Obviamente, ali se trata de um parque, né? Provavelmente essas pessoas são contratadas, né? E elas têm que desenvolver, né, trabalhos, estudos, pesquisas, proteção à floresta já através desse contrato. Então, assim, essa floresta, no caso, ela necessita de pesquisadores, conforme o rapaz falou ali atrás, são poucos que estão estudando. Então, quando você traz cientistas de uma área dessa, já tem uma equipe ali, né, que é o parque, que está te esperando para poder auxiliar naquilo que você precisa, certo? Então, é uma grande importância cientistas irem para a área estudar. É uma viagem longa, a gente pegou avião em São Paulo para Macapá, com escala no meio do caminho. Depois de Macapá tem que pegar um trecho de carro, um trecho de barco. A gente estava em 2 voadeiras com 13 pessoas, bagagem, comida, fogão, e em um determinado momento a gente entalou. Aí a gente desce no meio da correnteza, tendo que escalar pedras na correnteza dentro d'água, empurrando o barco. Foi uma aventura. Eu estava nesse barco que entalou, o Léo estava no outro e filmou um pouco, mas depois a coisa foi ficando tão tensa que ele ficou com medo de filmar um desastre e parou de filmar. O que ela foi fazer ali, gente? Quando a gente chegou na base estava bem escuro, todo mundo com fome. Esses são os perrengues que os cientistas passam, né? A gente acha às vezes que é fácil, é um trabalho tranquilo, né? Laboratório, mas não, tem uma galera que vai pro campo, dá as caras, né? Enfrenta os perrengues que tem que enfrentar. Imagina, tem que subir rio, às vezes a pessoa nunca fez isso na vida, tudo bem, tem guia, tem não sei o quê, mas a pessoa tem que pular, tem que ter coragem, né? De enfrentar esses desafios para poder estudar, trazer coisas novas para o mundo, né? São através dos estudos que eles fazem. Então, não é um trabalho fácil, tá? Na verdade, é um trabalho bem perigoso. Tem sinal de celular, é aquela situação em que a gente é pequenininho. Então, a gente instalou as redes e nesse mesmo momento carregaram um fogão, instalaram a cozinha, tinha um isopor gigantesco com gelo e imagino que estava tudo lá dentro. Quando eu vi, tinha jantar.
descobrimos que dava para ficar bem instalado, né, confortável dentro daquelas condições. Então nós acordamos, o primeiro dia realmente de pesquisa de campo. De manhã a gente não saiu imediatamente, o Paulo e o Rafael, eles queriam explicar o que a gente estava fazendo ali, por quê. Então eles deram uma aula e foi muito interessante, porque enquanto eles iam dando a aula do que eles conhecem sobre árvores amazônicas, como eles fazem essa pesquisa, como é em outros lugares, os guias locais que conhecem bem aquela floresta iam dando também o conhecimento deles sobre como são as flutuações climáticas, sobre o que eles veem das árvores. Então teve uma troca muito interessante. À tarde nós saímos, e aí saímos a partir da base caminhando, os guias mostrando onde eles sabem que tem árvores maiores. Os pesquisadores têm um aparelho que eles chamam de rangefinder, que é um aparelho que tem um laser que você mira para o galho mais alto que você conseguir enxergar e ver a distância, um modo de estimar a altura das árvores. O Paulo tem um drone, e aí é importante porque o drone chega acima das copas, vê o horizonte das copas e ele consegue dar as alturas que cada coisa está em relação ao chão. E aí com isso o Paulo também via onde é que estavam as outras copas mais altas no entorno. Olha só que interessante, né? A tecnologia ajudando os pesquisadores a estudar a floresta, né? Estudar essas árvores gigantes dessa região. Podemos ver aqui nessa imagem que está parada, né? Algumas árvores que estão acima do dossel da floresta, né? O dossel mais baixo. Essas árvores que passam esse dossel, elas são chamadas de emergentes normalmente. Então, assim, essas árvores que passam são aquelas de 70, 60, 80 metros normalmente. E se a gente reparar na imagem, né, mais ao fundo dela, aquela parte branca do céu, olha como isso tem um estrato arbóreo acima dessa camada que estou falando, né, de muitas árvores. Até mesmo na imagem mais próxima, na parte mais baixa, que você vê que tem umas árvores acima. Então isso tudo são árvores gigantes, tá? São árvores grandes que eles estão estudando para entender como esse local tem tantas árvores assim, certo? Então a gente ia se guiando em alguns momentos com a ajuda do drone também. No segundo dia lá nós fizemos uma outra trilha, um pouco mais distante, então a gente andou mais a partir da base para continuar procurando, e ali a gente encontrou também bastante árvores grandes. No terceiro dia a gente foi ver o projeto de monitoramento das tartarugas do rio, as tracajás. Os guias de lá têm um monitoramento de plantas, tem um monitoramento de alguns animais. Então, nesse período, que é um período de desova, eles vão, desembarcam na prainha e eles enxergam, a gente enxerga muito mal isso tudo, mas eles veem direitinho o rastro da tartaruga, onde ela foi, e aí eles vão com um pauzinho para ver onde a areia está mais fofa, com muito cuidado, porque você não pode furar nenhum ovo. Aí eles dão uma escavadinha muito delicada só para conferir que de fato ali tem ovos, fecha e marca. Foi um aprendizado muito bacana a gente ver como é que eles trabalham. À tarde nós pegamos o barco e fomos 40, 50 minutos acima da base, e lá o Christoph disse que ele tinha visto várias árvores muito grandes, e de fato foi onde a gente achou o maior ajuntamento de árvores muito altas. E aí no último dia a gente pegou o barco para essa parte mais longe, para ver essa árvore maior, que tem 80 metros, pelo que a gente mediu. Nesse último dia o Léo não foi junto, porque ele considerou que ele já tinha documentado a ação de trilha o suficiente, que o que ele pegaria lá não seria diferente. Fotografia de bicho não dá para fazer correndo pela floresta. E foi nisso que eu compreendi que seria interessante eu fazer uma expedição sozinho. Que é uma coisa importante, né? Ela diz ali que se separaram no último dia de estudo deles, né? Fotógrafo, do pessoal da pesquisa em si. Realmente, de fato, quando você está fazendo levantamento de fauna, por exemplo, e você quer, né, capturar a maior quantidade de animais ali, você tem que ter paciência. Não adianta você apressar, ficar mudando de lugar demais, né? Às vezes essa mudança de um local para o outro, que você querendo ou não perde um tempo, já é algo que você poderia estar usando para capturar um animal de repente, né? Então assim,
Dá para entender, quando você está querendo tirar fotos da fauna, tem que ter paciência, tem que ficar parado muitas vezes, tem que escutar muito bem, ver muito bem, e aí poder tirar fotos incríveis para fazer aquela composição quando você está interessado, né? Por exemplo, nessa imagem aqui, estamos vendo uma formiga. Imagina, o cara para tirar fotos, tudo bem, tem muita formiga do lado, mas não. Às vezes você tem formigas comuns, mas às vezes você quer pegar ela com um fundo legal, pegar ela mais detalhada, né? Então você precisa estar ali com equipamento, né? Tá com a cabeça no lugar, focado para fazer essas fotos. E outras que ele vai mostrar aqui para frente também. Eu queria formiga, eu queria cobra, eu queria lagarta, enfim, o que pintasse. E aí, então, com isso a gente encerrou essa parte da expedição. Então é uma viagem que foi 7, 8 dias, tem um longo período ali que é de trajeto e 4 dias na floresta. Essa é a pesquisa do pessoal, né? Podemos ver que eles estão estudando essas árvores gigantes, que têm uma grande importância para o meio, né? Através desses estudos, você consegue garantir pelo menos a sobrevivência dessas árvores. Por quê? Porque você coloca que aquele local tem um grau de importância maior. E aí você consegue estabelecer algumas diretrizes, né, até para controle de repente de incêndio, de desmatamento, de caça ilegal, certo? Então assim, são coisas importantes que é legal a gente estar estudando, fazendo para o bem do meio ambiente, da biodiversidade em si, tá certo? Então valeu galera, até a próxima. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e até mais. Valeu!